Bem-vindo, bem-vinda ao Página 2, versão mini conto. Nesse episódio a gente conversa sobre livros e conta outras histórias. E aí, Luiz, o que você tem para recomendar para a gente hoje de leituras? Olha, hoje eu trouxe duas biografias que eu adoro. Essa primeira, não sei se você já leu, do Tim Maia, Vale Tudo, do Nelson. Eu não sou uma grande leitora de biografia, mas eu quero começar. Eu li faz muito tempo e li duas vezes. Eu adoro Tim Maia. Tim Maia é das minhas referências assim, musicais mais felizes da infância, talvez. Eu até fico pensando uma coisa, porque eu ia para Ubatuba com muita frequência quando eu era garoto. E uma das músicas ele fala, né, de Ubatuba e tal. E Praia Vermelha, que era uma praia que não é a de Ubatuba, imagino que seja do Rio de Janeiro que ele cita. Sim, ele mas fala a sequência das praias. Das praias do Rio, do Leme ao Pontal. Mas a gente ia para uma Praia Vermelha em Ubatuba, então acho que tinha um aspecto de estar vivendo o que a música dizia. Mas eu acho que o Tim Maia e praia é uma coisa, eu tenho essa lembrança também, eu faço também essa associação. Minha mãe é completamente apaixonada pelo Tim Maia e eu tenho também essa associação na cabeça. Enfim, adoro o Tim Maia, acho um personagem muito diferentão, assim, de tudo. E aí o Nelson Motta, que era amigo do Tim Maia, fez essa biografia, O Som e a Fúria de Tim Maia, que eu vi que parece, mas aí eu não tenho certeza, que tem audiobook também, isso eu precisaria pesquisar. É uma edição da editora Objetiva, tem fotos, enfim, então é uma coisa assim que tem um carinho especial, e pensei que tinha no que trazer, e falei, já sei, vou levar para recomendar Vale Tudo do Tim Maia, do Nelson Motta. Muito legal. Sabe que você falou de audiobook? Eu lembrei, nem era o que eu tinha trazido para comentar, mas eu lembrei que o livro novo da Patti Smith foi lançado no Brasil e o audiobook é narrado pela Zélia Duncan. Eu fiquei com muita vontade de escutar. Que incrível! Muito legal. E esse outro que você trouxe? O outro que eu trouxe foi da Fernanda Montenegro, Prólogo, Ato e Epílogo. Foi uma das leituras que eu fiz na época da pandemia. Esse livro aqui, que foi editado pela Companhia das Letras, se não me engano, de 2019, vamos ver aqui só para confirmar, isso mesmo, 2019. A gente ganhou no Natal de 2019 da Saraiva, que nem existe mais. E aí, logo depois, começou a pandemia, e aí eu estava lendo algumas coisas que naquela época eram muito duras de ler. E aí eu falei, não, vou ler algo que seja mais fácil, mais assim, mais tranquilo mesmo de ler. E aí peguei esse livro. Eu acho muito interessante, uma recomendação, não só porque é bacana ver que a Fernanda Montenegro nem sempre foi essa Fernanda Montenegro que a gente conhece, que a gente acompanha, enfim. Ela era uma atriz que foi sendo, obviamente, reconhecida e tal, mas que tinha muitas dificuldade de patrocínio, dificuldade para fazer peça, dificuldade de orçamento, tem uma história que ela fala que ela pegava uma Kombi lá do marido e saía do Rio de Janeiro para cá, assim, uma coisa muito mais artesanal de fazer teatro naquela época, e a gente olha, obviamente, a Fernanda Montenegro como essa super estrela que se tornou ganhadora de prêmio internacional, né, Urso de Prata em Berlim, Emmy Internacional, enfim, concorreu ao Oscar e ao Globo de Ouro. Tenho sempre a tristeza de imaginar que, se fosse hoje, a Fernanda Montenegro talvez ganhasse o Oscar e o Globo de Ouro, porque a atuação dela em Central do Brasil é surreal. Aliás, meu filme favorito do Brasil. E que foi, não sei se você viu, né? O jornal Globo fez uma pesquisa com 180 e poucas pessoas da área de audiovisual, e Central do Brasil foi eleito o melhor filme nacional de todos os tempos. Olha que legal. Então, é o meu preferido, eu acho. Eu adoro o Central do Brasil. Embora reconheça muito o valor, não vi todos, obviamente, são 100 melhores filmes, não vi todos, mas reconheça muito também o valor de Cidade de Deus, acho que é um filmaço, e que concorreu a 4 Oscars, igualando, né, o Agente Secreto em número de indicações, e que é uma tristeza até porque não concorreu a melhor filme internacional naquele ano, é uma coisa louca, né, ele concorreu a 4 Oscars e não o que tinha mais chance, né, e até hoje é considerado um filme icônico, mas enfim. E aí esse livro aqui, ela conta a vida dela, como ela começou na rádio, uma coisa assim completamente por acaso, não foi atrás de emprego na rádio pensando em ser atriz, foi fazer locução na Rádio Nacional, acho, Ministério da Educação, uma coisa assim. E aí ela começa a carreira dela, e aí ela vira uma atriz mais consagrada e vai galgando. E eu acho que isso é uma mensagem bacana da gente pensar na vida, porque eu acho que a gente imagina, até os autores que a gente conversa, essas pessoas, a gente imagina que elas vão... O primeiro livro que lançar vai ser o best-seller, vai ser o
o livro, enfim. E não é necessariamente esse o processo, não, né? se tornar um grande artista é longo, né? É longo. É um caminho muito longo e às vezes muito árduo também, né? Então até para Fernanda Montenegro foi difícil, enfim, fica aí a dica é uma colaboração com a Marta Góes, é um livro de memórias aí bem bacana. Muito, muito legal. E você, o que trouxe para nós? Olha, eu vou para um outro lugar completamente. E 2 livros muito diferentes entre si também. O primeiro é um livro que eu li com os meus filhos, né? Que se chama Turma do Vento, da Renata Lima. E esse livro eu queria recomendar porque eu acho, às vezes, muito difícil encontrar literatura para crianças ali na faixa dos 11, 12 anos, né? Tem muito livro para criança pequenininha, tem livro para adolescente, né? Mas nessa faixa de autores brasileiros, às vezes é difícil a gente encontrar, né? Esses livros de capítulo, que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é mais comum. E esse livro é um livro assim, né? Um livro de uma história, né? ilustrado pela Bel Gavonese, tem ilustrações super bonitas. E o que eu acho legal é que o Brasil tem muito orgulho dos seus velejadores, né? Tamara Klink, Amir Klink, enfim, muitos, né? Família Schurman. Exatamente. E esse livro, ele conta da primeira turma de crianças que aprendeu a velejar no Brasil, né? São pessoas que foram, alguns daqui depois foram professores desses velejadores que a gente conhece, mas começaram, né, nessa classe Optimistic, que é uma classe de vela feita para crianças de 8, 9 anos, e essas crianças, foi trazido na década de 70 esses barcos para o Brasil, e essas crianças começaram a treinar, e é uma história fictícia, uma história de uma turminha, mas baseada nessa primeira turma de velejadores que são reais. Inclusive no final tem a fotinho deles, né? Quem eles são na ilustração e a foto deles aqui, alguns criança, né? A gente vê aqui. Mas é uma ficção ou é um... É baseado nessa história, mas é uma ficção, tá, né? Tem as aventuras aí da Turma do Vento, né? E o que é muito legal desse livro é que ele retoma uma infância que é de mais autonomia das crianças. Então, essas crianças tinham 8, 9, 10 anos, colocadas num barco sozinhas, na represa, né, e depois no mar, coisa que às vezes os pais hoje em dia não têm coragem. Sim, né? Total, e uma infância totalmente afastada das telas também. Então, acho muito interessante, vale muito a pena ler Turma do Vento. E o outro? O outro, esse aqui aí vamos para um outro lugar. Bom, eu voltei aos bancos escolares, né? Estou fazendo letras, então estou lendo coisas clássicas da literatura brasileira e li recentemente, que nunca tinha lido, confesso, esse livro da Pagu, Parque Industrial. E a Pagu a gente conhece muito ela, né, como ativista, né, conhece a biografia dela. A música da Rita Lee. Exatamente. Cantada pela Zélia Duncan. Então. Mas ela foi uma escritora importante e muito revolucionária. E esse livro aqui, ele tem... Fala. Não, é que eu acho que a gente que eu tenho que fazer uma correção. Acho que é uma parceria da Rita Lee com a Zélia Duncan, enfim. Eu acho que é uma parceria, mas as duas encantaram, mas desculpa. Mas a Pagu, nesse livro, ela faz uma coisa interessante, que é um livro que tem uma temática política muito forte, né? Ele já foi taxado como um livro panfletário e tal, mas ele tem uma preocupação com a forma também muito importante, uma forma que, para a época em que ele foi escrito, né, na década de 30 do século passado, era uma fórmula revolucionária, né, que é uma certa colagem, frases coordenadas, frases curtas, uma linguagem muito informal, enfim, eu adorei ler, e às vezes é engraçado porque a gente vê coisas escritas na literatura contemporânea que a gente toma como dadas, né, mas que foram construídas nessa época aqui por esses escritores desse período. Então acho que vale muito a pena, Parque Industrial da Pagu. Editado por qual editora? Essa versão aqui é da Companhia das Letras. É interessante que a obra dela demorou muito para ser reeditada, né, mas hoje em dia a gente tem a obra dela disponível. Mas é uma edição nova? Essa edição é nova, sim, é a última, eu acho que tem. É porque ela tem uma versão, ela tem uma cara anos 30, talvez, né? Assim, na escolha da diagramação. Mas eu acho que é de propósito. De propósito. Né? Inclusive a imagem de capa é a mesma do original e tal, retrabalhada. Entendi. Né? É bacana, bem legal, bem interessante. Eu achei, quando vendo assim na sua mão, achei que fosse uma edição antiga, histórica. E o que você anda assistindo, vendo, ouvindo, enfim? Olha, eu tenho ouvido muito um podcast que chama Reparação Histérica.
Que, inclusive, eu estou monotemática, inclusive mudaram as hosts do podcast, uma delas agora é a Zélia Duncan. Mas eu gosto muito, eu adoro o nome desse podcast, Reparação Histérica. É, muito bom. Né? E são 3 mulheres que conversam, a Ruth Manos, a Tati Bernardi e a Zélia Duncan agora. E elas conversam sobre temas variados e elas são muito inteligentes e tem uma conversa muito boa, você se sente ali um pouco conversando com amigas, né? Quem me dera. Mas tenho ouvido bastante esse podcast, assim. Agora, televisão, eu não tenho visto nada. Assim, pra você não dizer que eu não tenho visto nada, eu vejo uma série com os meus filhos também, gente, aí. Mas que eu acho linda, que chama Steven Universe. É uma série de desenho e eu comecei vendo, e aquela loucura de imaginação infantil, né? Muito, assim, uma coisa meio psicodélica, mas é tão bonita a mensagem que é passada, a história, enfim, vale bastante a pena ver. Quem tem filhos aí entre 8 e 14, eu diria, dá pra ver. Assim, é uma loucura, mas é lindo, vale a pena. Luiz, e você, o que você anda aí assistindo, ouvindo? Eu vou até contar uma historinha. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, Tati Lazarotto, que é autora de livros, mexe com essa questão de escrita também, e a gente estava trocando figurinhas de séries, enfim. E aí eu até tinha indicado uma série da Globoplay chamada O Caso Marco Aurélio, que eu até falei num vídeo meu do Instagram, porque eu estava lendo na mesma época Resta Um, da Isabela Noronha, e calhou de as duas histórias terem alguma questão de similaridade. É muito bom esse documentário. E aí ela falou, não gosto dessa temática, tal. Começamos a pensar em outras. Indiquei para ela uma série que talvez hoje seja um pouquinho difícil de encontrar, mas que vale muito a pena, chamada Merli. É uma série antiga, catalã. Acho uma das melhores séries que eu vi. E aí ela me indicou em retribuição um documentário da HBO sobre as pílulas de farinha da década de 90, é uma história, é um documentário, em capítulos, que é o que eu estou assistindo. Caso. E é uma história muito doida, porque é um laboratório, eu ainda não sei exatamente o fim, então não posso dar assim uma precisão do que aconteceu de fato, mas um laboratório começou a vender pílulas anticoncepcionais que eram de farinha, que eram eu lembro que aconteceu pelos jornais, eu sou um pouco mais velha que você. Não, eu lembrava também do caso, assim, mas muito... E tanto que virou um nome, né? Você fala, esse remédio de farinha e tal, virou uma expressão. E é um absurdo a história, porque, tipo, algumas mulheres engravidaram porque o laboratório vendeu pílulas de farinha. Falso, né? E aí, eu não sei o que aconteceu com o laboratório, porque o nome do laboratório não parece, assim, hoje eu não sei se ele ainda existe, se vende, então ainda não cheguei nesse momento, quero saber o que aconteceu, mas está prendendo minha atenção aí saber o que aconteceu na década de 90 com as pílulas de farinha. E com essas crianças, né, que nasceram. E com essas crianças, eles entrevistam as mães, entrevistam mulheres que ficaram grávidas, jornalistas que descobriram a história, enfim, é uma coisa meio doida, assim. Terrível. Interessante. Muito legal, Luiz. Muito bem. É isso. Por hoje é tudo. Muito obrigada para quem acompanhou a nossa conversa. Espero que tenham gostado das dicas. A gente agradece a presença de vocês e pede para que vocês já deixem seus likes, comentários, ativem o sininho, enfim, compartilhe o podcast com os seus amigos. A gente se vê na próxima página. Até lá. Até mais.